o trabalho, sobre o que fez até agora. Não, né? Não tem nada assim, nada formal, né? Não precisa ficar preocupado, que não é uma defesa, né? É falar e tirar dúvida, trocar ideia, né? Conversar mesmo para apresentar. Vamos aguardar uns momentinhos, ver se chega mais alguém aí. Rafael Borges, boa tarde. Estou esperando chegar mais gente aí, Rafael. Falando aqui com o Justin e com a Gabriele, que, como eu escrevi lá no WhatsApp, né? É uma oportunidade de falar sobre a pesquisa de vocês. Quando a gente fala sobre o que a gente está pesquisando, né? É uma forma de refletir também. E a gente aprende muito mais e vai dando forma para aquilo que a gente vai encontrando caminhos, para aquilo que a gente está pensando. Na própria faculdade vocês vão ver que não é uma coisa muito simples, assim, às vezes nem tem espaço para fazer esse tipo de coisa. Então, é uma oportunidade, né, que a gente tem que aproveitar, eu acho, acredito. Mais uns 5 minutinhos aí, minutinho só. Boa tarde, Cauê. Pode escrever aí. Ó, Daniel, boa tarde, Daniel. Boa tarde, professor. Desculpa pela demora, estava organizando aqui as coisas. Tranquilão. Esperar mais um pouquinho para entrar faltando mais pessoas aí que falaram que ia vir hoje. Como vocês são cavalheiros, vamos deixar a Gabriele falar primeiro, né? Que isso, não precisa não. Ó, boa tarde, Pedro. Tem dois ícones iguais, Pedro e Daniel. Foi de propósito. Já temos 7 pessoas. Se chegar mais 2 pessoas, a gente começa. Vou deixar a Gabriele abrir os trabalhos. Vai se preparando aí, Gabriele. Respira fundo. É brincadeira, é só um papo, tá? Nada demais. Acho que você pode começar, Gabriele. Ó, Marcelo chegou aí. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Beleza. Gabriele vai começar os trabalhos, relatos sobre
do que está fazendo, o que fez, que chegou a alguma conclusão, descobriu alguma coisa. Fica à vontade aí, Gabriele. Tá, eu vou abrir a câmera porque eu acho mais fácil para falar. Ah, legal. Só deixa eu ver para onde está a câmera. Sim, senhora. Enfim, Tá o que eu tenho... bonita. Obrigada. O que eu tenho para falar de mais atual é o que eu estava conversando com você ontem sobre a Marina Abramovic. Olha, eu tô assustada com essa mulher até agora, porque ela é bizarra. Tipo, para falar, né, as outras pessoas que não sabem. Ela é uma artista que ela foi criada no meio artístico por causa da mãe dela, que levava em galerias e conhecia pessoas que pintavam, artistas de todas as formas. E aí, quando ela ficou maior, ela entrou para a Escola de Belas Artes. E nisso ela pintava. Só que ela pintava umas coisas meio mórbidas, porque batidas de carro, coisas assim. E aí, com o tempo, ela disse que, numa entrevista para a Vogue, que ela não sentia que expressava tudo e que ela precisava fazer isso com o próprio corpo. E nessa parte aí, eu já tava assim, legal. Só que acontece que as performances dela são muito absurdas. Em uma das performances, ela colocou uma mesa assim com muitas coisas na Ritmo Zero. E ela colocou tanto flores, perfume, como faca e uma arma com uma bala só. E as pessoas. E ela ficou lá parada por 6 horas, como se ela fosse literalmente um objeto. E o assustador foi que o público realmente reagiu a ela como se ela fosse um objeto. E fizeram o que bem quiseram. Isso gerou muita fofoca e mal interpretação da intenção dela. E ela fala que a intenção dela não era morrer, era só ver até que ponto ela conseguiria suportar e até que ponto as outras pessoas lidariam com essa liberdade de fazer o que quiser com uma pessoa. E aí, todos os trabalhos dela, ela faz isso, de tentar colocar tudo que ela tem do corpo dela e do sentimento em evidência. Tanto que a maioria dos trabalhos dela, ela coloca um microfone. Até com o ex-marido dela, eles faziam apresentações que eles colocavam microfones para as pessoas poderem ouvir o batimento cardíaco deles e sentirem essa sensação do medo que eles estavam sentindo também. E é isso, essa é a parte mais atual que eu tenho para falar agora. E o TCC tá isso, assim, tá difícil porque eu não sei o que escrever sobre tudo isso. Mas olha só, tudo isso que você falou gera um bocado de reflexões a partir do que você havia escrito. Você não concorda? Sim, sim. Inclusive, aquele trecho que você fala, que você faz uns questionamentos interessantes. Né? Na verdade, agora, Gabriel, o que você tem que fazer? Aquilo que eu conversei com você. Não fica se cobrando muito. Escreve o que vem na cabeça, né? Tipo escrita automática. Vai escrevendo, né? E a gente vai vendo como é que se organiza, para que lado vai. Por exemplo, se você achar interessante, resgatar um pouquinho dessa história aí da Marina Abramovic, entendeu? Relacionado com arte contemporânea, para você contextualizar e inserir essa apresentação na tua questão, porque a tua questão é interessante. Você fala que como você começa lá, né, que a eternidade está no coração do homem. Lembra disso? Sim. De certa forma, e aí, na verdade, assim, você vai talvez você vai tentar apresentar isso, que a arte também está apontando para uma eternidade, né? Ainda que você não tenha assim, que os artistas contemporâneos, né, não tenham essa perspectiva, vamos dizer assim, você pode defender essa ideia, entendeu? Ontem eu comecei a ler um livro sobre arte também, que falava de um aspecto cristão que é ensinado a não pensar, sabe? Como se todo pensamento que as pessoas que aceitam a Cristo e tal deveria ser o que outras pessoas já pensaram, e você só pode seguir aquela linha. E nesse livro fala: artistas pensem, e pensem mais do que os outros já pensavam, sabe? E uma das coisas que esse escritor defende é que deixa eu pegar aqui esse parágrafo, vai demorar muito se eu pegar?
Não, pode pegar aí, acho legal. Tá, peraí. Enquanto isso, o Marcelo vai se preparando aí. Pedro também. Professor, Iago, opa, pode falar, Iago. tudo bom? Boa tarde. Professor, Beleza. depois dela, eu posso apresentar? É que eu tô na rua. Que aí Ah, pra eu não ficar andando com o celular na rua. tá bom, Iago. Pode? Quando ela terminar, se apresenta então. Tá bom então, professor. Obrigado. Beleza. Eu tô tentando achar aqui, que eu marquei. Essa é uma dica também para quem está aí estudando, né? Quando for ler, não custa nada passar o lápis aí no trecho que você achar interessante, né? Ou marcar com, né? Fazer um marcador, é legal. Fala aí, Gabriel. Ó, fala assim: na queda, o ser humano perdeu, ao mesmo tempo, o estado de inocência e o domínio sobre a natureza. Entretanto, ambas as perdas, até certo ponto, podem ser reparadas ainda nessa vida. A primeira por meio da religião e da fé, a segunda pela arte e pela ciência. Só que ninguém nunca tinha. Não é que ninguém nunca tinha falado, mas a gente não escuta muito isso. Que essa necessidade humana pode ser reparada não só pela religião e pela fé, mas pela ciência e pela arte. E aí eu ainda não terminei o livro, né? Mas eu pretendo terminar ainda esse final de semana. E ele fala isso, ele defende essa ideia de que tá tudo interligado, que não tem essa separação do que pode e o que não pode, mas fala que nós deveríamos ter pensado nisso e não ignorado toda essa parte. E eu acho que Sim, tem muito a ver com o que eu já escrevi até agora. sim, você pode ir nesse caminho, entendeu? Escrever nessa perspectiva aí, pensando sobre isso aí, eu acho interessante. E pegar, como, se você achar legal também, né, a Marina Abramovic como um exemplo, para você citar, sacou? Na tua reflexão, né? Essa artista aqui, a partir dela, a gente pode pensar essa relação aí que você acabou de falar, que está tudo interligado, né? Porque você está pensando a partir da arte contemporânea. Também falar isso, ó, a partir da arte contemporânea, né? Usando o exemplo da Marina Abramovic, vamos pensar essa questão aqui, sacou? Entendi. E aí você agora tem que, é como o meu orientador falava, você tem que vomitar agora, tem que escrever, 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 sim. Não fica pensando assim, porque a gente fica também pensando, será que o que eu estou colocando vai dar certo? Ou, não fica, agora não dá mais tempo, agora é o tempo de escrever. Lê, reflete, escreve, entendeu? Depois a gente vai trocando e vai vendo. Aí eu vou dizendo para você, pô, isso aqui é muito interessante, você pode desdobrar isso aqui, porque nunca vai estar pronto. Isso também é uma coisa que todo mundo precisa entender, né? Uma coisa que você ficar, quando é que vai estar pronto? Quando vocês terminarem, né? Vamos dizer, quando eu falo assim, ó, isso aqui já está legal. Ele não vai estar pronto, ele é o início de um pensamento que vocês vão desenvolver, se vocês quiserem, é óbvio, né? Vão dar continuidade na graduação. Mas mesmo assim, né? Vai continuar e vão vir outras questões, né? Então, beleza, Gabriele. Estou esperando seu texto dia 12 de outubro, hein? Dia da criança. Tá bom. Eu vou ter Beleza? que ir porque eu tenho que ir pro trabalho, tá bom? Sim, senhora. Tchau, boa aula aí. Obrigado aí por você ter falado pra gente. Iago quer falar? Pode falar, Iago. Oi, professor. Boa tarde. É pra falar o que, professor? Desculpa que eu vi na metade da Não, apresentação então, na dela. verdade, na verdade, o que eu pedi pro pessoal é para fazer um relato, né, de um ponto aí que você tenha desenvolvido a mais, né, da outra aula que nós tivemos contato até agora, né, alguma coisa nova que você está desenvolvendo, ou alguma coisa que você terminou, ou algum ponto que você acha interessante falar, né? Entendi. Então, professor, eu já acabei já os 3 capítulos do meu TCC. Tô esperando só a conclusão pra Juliana, mas é pra eu falar do terceiro capítulo, então? Você pode falar. Tá, é pra falar ou pra ler aqui uma coisa que eu achei interessante? Professor, você tá mutado. Você pode ler e comentar. Tá, peraí, deixa eu abrir aqui rapidinho. Rapidinho, tá, professor? Beleza. Aí depois o Marcelo fala e depois o Pedro.
O terceiro capítulo fala todas as consequências dessas práticas, a prática do racismo recreativo, tanto para a perspectiva psicanalítica, o criminoso e para a vítima mesmo. Primeiramente, eu já comecei já... Não, vou começar do início mesmo. Esse capítulo vai ser diferenciado, pois vamos enfatizar a perspectiva pluralista sobre o racismo, como também o indivíduo que compactua com o crime. Mas, antes de tudo, vamos ter um entendimento de como, infelizmente, somos manipulados para ficarmos estacionários, conquanto é necessária resiliência para o entendimento deste capítulo. Primeiramente, segundo a sociologia, existe um processo de socialização de como devemos ser inseridos na sociedade. Seguindo essa ótica, Emile Durkheim adverte que a sociedade faz o indivíduo. Logo, precisamos ter o entendimento que a primeira instituição social que temos de contato é a familiar. Ou seja, se minha família compactua com o racismo, eu também vou ser um racista. Conquanto, indivíduos racistas também podem se tornar racistas com as instituições secundárias. Essas instituições secundárias que eu estou falando, professor, é a escola, é o trabalho, não necessariamente só em casa que pode ocorrer isso. Sim. Com isso, é de suma importância fazer referência ao psicanalítico Alfred Adler, pois conforme ele, quando falamos sobre a existência de alguém de forma perniciosa, pode eclodir para um complexo de inferioridade, pois a pessoa projeta essa negatividade em relação à sua existência. Por exemplo, quando alguém em atitude criminosa profere que a população preta não tem capacidade de atuar em determinadas áreas. Sobre isso, a vítima pode começar a ficar perplexa em relação ao seu propósito na sociedade, e assim pode se distanciar das pessoas. Desse modo, é significativo citar Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard é o pai do existencialismo. Considerado o pai do existencialismo, pois, segundo a perspectiva filosófica existencialista, nós temos o direito de buscar a nossa felicidade, porém sem interferir na particularidade do outro. Ou seja, o indivíduo racista precisa ter punições em relação aos seus atos. Ademais, observe-se conforme Simone de Beauvoir, existencialista no seu livro O Segundo Sexo, é salientado que toda a história das mulheres foi feita pelos homens. Assim como na América do Norte não há um problema negro, e sim um problema branco. Assim como o antissemitismo não é um problema do judeu, é o nosso problema. O problema da mulher sempre foi um problema do homem. Aí, professor, aqui nesse terceiro capítulo, eu fiz referência a esses dois existencialistas, e o que eu quis abordar aqui, nesse terceiro capítulo, é que por que as pessoas que compactuam com o racismo falam que estão certas? Aí eu fiz referência aos neofundamentalistas, que são pessoas que não acreditam verdadeiramente na verdade e gostam de compactuar com a ignorância. O que são essas pessoas? Por exemplo, eu mostro ali que tem um erro. E mesmo assim, a pessoa pega e fala que não, ela não está errada. Essas são os neofundamentalistas. Quem falou isso, na verdade, quem fala isso é Márcia Tiburi. E outra coisa também, professor, que eu fiz aqui, que eu achei muito interessante, nesse capítulo, eu falei sobre o Barry Glass. Ele desenvolveu o conceito indústria do medo, onde o capitalismo ele ganha com nossos medos. E aí, é isso, professor. Eu tô falando um pouquinho rápido, porque eu tô na rua. Na verdade, você está falando de um modo geral, né, de tipos de preconceitos, né? Você listou aí vários preconceitos. Eu acho interessante. Eu acho interessante. Assim, só a minha preocupação é na hora que você for apresentar, dar como é que eu vou dizer? Dar uma cara de que você realmente está falando. Você fala, ó, não especificamente, ou ao contrário, ou você especifica, ó, eu quero falar desse tipo de preconceito, ou então não. Né? Eu estou falando de um preconceito de um modo geral. Né? É só você ter cuidado. Entendi. Professor, mas isso aí eu falei no meu primeiro capítulo, os 3 tipos de racismo que existe, mais o racismo recreativo. Aqui eu só vou falar só as consequências dessas práticas que eu falei em outrora. Ah, perfeito. Entendeu? Beleza, ok. Não, tá muito legal, é interessante. Eu não sei se eu vou ficar na sua banca, mas de repente eu quero ler esse teu trabalho aí. Lê sim, professor, você vai gostar. Pô, Beijo, legal, tá bom, professor? Muito bom, Iago, obrigado. Tá bom. Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. A aula vai ser toda vez esse horário, 4h30? Não, é porque hoje eu tive que dar uma aula fora daqui, aí eu tive que colocar um pouco mais tarde, mas o nosso horário é 3 horas. Tá, perfeito então, professor. Falou? Obrigado, tá, professor? Obrigado. Tchau. Marcelo? Boa tarde. Beleza.
Então, professor, o meu segundo capítulo, ele tem um foco, mas eu acho que eu quis enfiar muita coisa. Eu vou tentar te explicar, como por exemplo, eu posso ler aqui para você entender a introdução, e depois eu falar o que eu fui entrando, colocando? É o capítulo 2. Neste capítulo, irei apresentar a formação do indivíduo político não binário perante as massas. Quando uma pessoa com sua moral e ética individual forma-se além de uma vertente ideológica, precisa-se de cuidados. Incontestavelmente, esse indivíduo é um perigo para as binaridades, pois ele não faz parte dessas polaridades. Contudo, sua ideologia pressupõe de universalidade e amplitude através do conhecimento proposto por sua dúvida e racionalidade. Até aí foi de boa. Só que aí eu fui percebendo que ao longo do terceiro parágrafo, eu fui inserindo um monte de coisas, como por exemplo, eu comecei falando sobre a distopia dos indivíduos, eu fui citando o livro 1984, né? E aí no terceiro parágrafo comecei a falar de fake news, e aí depois eu comecei a falar sobre o fortalecimento dessas ideologias em relação aos movimentos sociais e também como o uso das redes sociais também é um fortalecimento para isso, né? É uma ferramenta de militância e também de contribuição das informações. E também, posteriormente, eu fui citando o livro. Sim. Só que o que eu acho? Eu acho que chegou num ponto em que eu senti que eu enfiei muita coisa e que eu precisava me direcionar. Eu podia ter colocado mais coisas, mas ao mesmo tempo eu falei de muita coisa. Porque na verdade, se você, por exemplo, tem que pegar se você pegar um ponto, você vai atacar os outros. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se você se concentrar aí na questão do fake news, você vai desenvolvendo, explicando e tentando destrinchar o que é fake news, você vai conseguir falar, por exemplo, vai tocar na questão ética, vai tocar em questões morais, na medida em que você for explicando o funcionamento, a difusão, né, o surgimento, como é que se deu isso. Quer ver? Tem um documentário, não sei se você assistiu esse documentário, que pode ajudar você a construir isso aí. Privacidade hackeada. Já assisti. Então, ele tem aí vários elementos que explicam, por exemplo, como é que isso, tudo que você falou aí, como é que acontece, por exemplo, para gerar confusão, né? Ou gerar confusão em confusões políticas em determinados países, ou, por exemplo, construir bolhas, né? Onde o sujeito fica fechado, né? Então, eu cheguei a falar disso aqui. Então é assim, a impressão que você tem realmente é correta. Você colocou um bocado de coisa, mas não falou. Você foi falando assim, né? Eu fui organizando, eu organizei o que eu fui falando, mas aquilo que eu disse. Falei, caraca, para um capítulo, eu tô com medo de colocar tudo no segundo capítulo, chegar no terceiro capítulo, não sobrar nada mais para colocar. Então, pega um ponto desses aí que você falou, por exemplo, assim, pensa em palavras, né? Distopia. Você pode explicar um pouquinho sobre essa. Se você for escolher falar sobre distopia, você vai descobrir, né, que a distopia é uma possibilidade, é uma construção, né, um pensamento de uma construção de uma sociedade. Então, só que essa distopia ela pode se aproximar da realidade que a gente está vivendo. Então, né, se você for falar de fake news, como eu falei, você vai tentar, ao explicar o fake news, você vai tocar em outros pontos. Então, a dica que eu dou é essa: pega uma dessas coisas e destrincha, entendeu? Que aí você tem o seu segundo capítulo. E um desses dois pontos. Não precisa viajar muito, entendeu? Eu não sei se vai ficar legal. Eu posso continuar a ler aqui rapidinho só para você ver? Aí eu vou citar o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, que é quando eu falo de fake news. Aí eu continuo, né? Eu coloco, continuadamente, a única ideia que não pode ser contradita é o fato. Comenta-se de sua certeza e viabilidade, porém sua capacidade de poder é fatal. Somente o fato pode vencer quaisquer das distorções ou distopias, além das massas. Sendo assim,
Retomando a citação do livro, Winston, no capítulo 4, começa a procurar indícios da verdade para a liberdade de sua mente e contrariedade do grande irmão. Eu coloquei entre aspas, né, porque é uma citação. A fim de propor o fim da revolução e o descontrole das massas. Entretanto, a estrutura da revolução é complexa, fazendo com que a busca pela verdade se torne incessantemente promíscua. Aí eu do nada cito fake news. Aí eu coloquei: isso remete a inúmeros casos de dúvidas ideológicas e a busca pela verdade. Ademais, com as fake news, a veracidade do real tornou-se inacreditável. Porque Mas o que você está revelando aí, Marcelo, é isso que você está falando, assim, você está é muito interessante as coisas que você está falando, assim. O problema não é um problema, a questão é tentar trazer, tentar esclarecer isso, porque eu esqueci o que eu ia falar, peraí, não. A fake news, por exemplo, quando você está fazendo o raciocínio correto. O que acontece, o que é problemático e difícil da gente tratar, num artigo, por exemplo, é que você falou, né? Os fatos são incontestáveis. Mas quando você pauta os fatos por uma fake news, onde é que está a verdade? é o Entendeu? que eu quis dizer aqui, porque Isso é que é dificuldade. Uhum. Uma coisa que eu quis dizer aqui nesses dois capítulos, eu citei o Winston porque no capítulo 4 ele começa a querer procurar as informações do que tá realmente acontecendo. Então ele vai na biblioteca, nos livros lá do Estado, do governo, e aí ele chega lá e todos os livros estão distorcidos. Viu? E aí é isso que eu quis dizer. Então, a busca do indivíduo querer ter uma liberdade da mente, assim, de raciocínio, de consciência, e eu comparei com hoje em dia, em relação às fake news. A gente busca querer a verdade, mas acaba que, como tem muitas fake news, é uma coisa que acontece muito atualmente, então, não atualmente, desde muitos tempos. Sim. Mas isso impede a pessoa de conseguir ter essa consciência, de Então, fortalecer a opinião dela. para você fundamentar isso que você está falando, por isso que eu falei, seria interessante você falar um pouquinho, né, pelo menos escrever uma lauda, pelo menos, que daí a gente vai ver que vai se desdobrar, sobre a fake news, porque ela é uma mistura de verdade com mentira. A fake news, ela não, se você pegar, né, uma mensagem fake news, ela não tem só mentira nela. Ela tem mentira e verdade misturada. Tem um autor que chama Jean Baudrillard. Eu não sei, eu vou ver que o livro que tem aqui, que ele fala dessa condição que a gente vive na pós-modernidade, né, na contemporaneidade, da gente de quase ser indiscernível o que é mentira e o que é verdade. E aí a gente vive agora nessa dificuldade, né, ele chama de pós-verdade. Né? Aí eu não sei, estou dando uma sugestão aqui a partir do que você está falando. Uhum. E aí depois eu comecei a fortalecer aqui a ideia de que a gente consegue, na verdade, o meu segundo capítulo, eu sinto que ele ficou bom. Sim. Só que eu fiquei assim, como eu citei muitas vezes o livro, aí eu falei, caraca, será que eu coloquei muita coisa? Não, de repente é interessante só que você vai fazer, né? Depois você manda para eu ver. Esmiuçar esses pedacinhos que você vai, né, isso que você colocou, você vai explicar melhor, entendeu? O que você escreveu, você colocou aí, né? Deu quantas páginas? Deu 3. Vai fazer 3 agora. Então, 3 páginas. Se você me mandar, eu vou dar uma lida e aí eu vou ver que exatamente o que eu acabei de falar agora, que está gravado aqui, pode ser que você, ao explicar esses pequenos trechos, você já consiga fazer o capítulo, já completar o capítulo, entendeu? E uma coisa que eu queria, eu acho que foi até na aula de ontem, do intensivo, o Vitor até falou com a gente de uma coisa muito interessante. Ontem a gente teve aula de sociologia e identidade, né? Identidade do indivíduo. E aí ele citou, na verdade ele explicou sobre diversos filósofos, o pensamento grego, cristão, moderno, modernista, enfim. E aí ele deu um ideal de Jean-Paul Sartre, que eu achei muito interessante, que aí fala a espiral do silêncio, quando você faz parte de um grupo e aquele grupo você tem uma identidade e aquele grupo tem uma certa opinião, e você tem uma opinião contrária. E aí, quando você entra naquele grupo, você precisa ter a mesma opinião que aquele grupo para você fazer parte daquilo. Sim. E aí eu gostaria até de fazer uma citação em relação a isso, né? Pode ser o seu terceiro capítulo.
Porque aqui, então, no capítulo 2, eu vou falar do ambiente que faz as pessoas pensarem dessa forma, ou pensarem, querendo fazer parte de um grupo, fazer parte de outro grupo, Sim. esse raciocínio, né? Então, estou pensando no capítulo 2 retratar o ambiente, estruturar o ambiente, e no capítulo 3 como a gente deve lidar com isso. Beleza, pô, interessante. Mas você entendeu o que eu falei? Que esse capítulo 2 você já tem aí o material para, na verdade, explicar esses pontos que você achou que tem muita coisa, entendeu? E uma colocação aqui que eu até achei legal é que eu estou lendo um livro. É o livro do significado da vida, só que ele não é. Ele é com viés filosófico. Tô gostando muito de filosofia ultimamente. É o que acontece. Ele, querendo ou não, eu fiz até anotações dele, assim, faço anotação dos Isso, meus legal. livros. E uma coisa muito legal aqui, que acho que foi no capítulo 3, eu até anotei, que falou sobre a consciência em conjunto, a manipulação versus a vida cotidiana. Como aqui fala sobre como a televisão, as redes gostam de manipular a gente em relação à vida cotidiana e como a gente lida com isso. Sim, E aí, então, tipo, eu sei que não querendo jogar todos os livros, mas quando eu leio um livro de filosofia, ou um livro distópico, enfim, aí isso me vem na cabeça, eu faço uma reflexão, eu falo, caraca, eu posso colocar isso aqui no TCC. Não necessariamente citando o livro, né? Senão eu vou citar um sim, monte de livro. Mas colocando uma pontinha daquilo, sabe? sim, pode fazer. E aí a gente semana que a gente dá uma olhada para ver como é que organiza, ou como é que ou se destrincha, desenvolve, porque o que você tem aí já é material suficiente para você fazer já fechar o seu segundo capítulo, entendeu? Uhum. Beleza, pô, gostei, vai ficar bom. E aí já temos ideia para o terceiro capítulo, já, você já tem uma ideia aí para o terceiro. É, Tá, beleza, então. Em outubro e novembro a gente fecha. Valeu, beleza. Marcelo. Pedro Denis. Pedro está conosco? Eu tô aqui. Ah, então tá. Fala aí, Pedrão. Não vou ler muita coisa, porque tá desorganizado pra caramba ainda o TCC, né? Eu não organizei certinho ainda os parágrafos, esse negócio que eu Sim, escrevi. A maioria do TCC eu tô escrevendo na mão, né, no caderno. Mas agora nessa parte eu vou falar sobre o período da Revolução Industrial, né? Durante o século XIX, todo o avanço tecnológico, né, que ocorreu e o surgimento da fotografia e do cinema, né? E essas duas formas, né, de produção, elas não eram, naquele período, elas não eram consideradas artísticas, né? Porque elas diminuíam, nesse contexto, né, o que eles chamavam que se chamava de valor de culto da obra de arte, né? E o valor de culto, eu dou um exemplo aqui no texto para ficar mais fácil de entender, né, o que e era. quem fala sobre isso? Valor de culto e valor de. É, o, é no livro do Walter Benjamin. Ah, Que, por exemplo, uma pessoa, ela acorda um dia ensolarado, com o céu bem azulado, né, e limpo, e ela decide sair para caminhar à beira da praia. Daí ela vai lá e ela chega lá, né, e observa uma paisagem bonita, né, e ela sente a brisa suave do vento, respira aliviado o ar puro, né, e, e aquela paisagem faz ela lembrar de momentos bons, né, que ela viveu e tudo. Aí ela tá sentindo uma emoção tão grande que ela decide registrar esse momento, né, com a câmera. Ela vai lá, tira a foto e só que ela captura a imagem com sucesso, mas ela não capturou a experiência estética que ela teve, né, naquele momento. sim, Que foi né, a experiência estética é a experiência do ser humano e sua subjetividade, né, a relação do ser humano e sua subjetividade com a realidade e com as obras de arte, né? sim. Aí Você tem duas captações aí. Tem a captação da pessoa que, quando ela vê a paisagem, ela experimenta, né, o é, vento e tal, e quando ela fotografa a paisagem, né? isso aí. Deixa eu ver.
Então, isso que significa o valor de culto, né? Que é a ritualística que a pessoa precisa fazer para viver a experiência completa, né? Não por parte, né? Daquela obra e seu autor que aquela obra e o seu autor quer transmitir, né? Para a pessoa. Muito bem, isso aí se vincula com a tua ideia principal. Como é que você vincula isso que você acabou de falar aí com a tua ideia lá principal? Então, nesse período que ocorreu a reprodução em massa, né, das obras de arte, né, através da fotografia e do cinema, e até eu escrevi aqui, né, sobre o que o Andy Warhol, né, que é um dos artistas do movimento da pop art, ele critica esse aspecto da massificação artística, né, através da indústria. E em uma das suas obras mais famosas, né, que é intitulada Campbell Soup, Lata de Sopa Campbell, ele produz uma serigrafia, né, de vários quadros, né, com comida enlatada e industrializada, e desse modo ele faz uma referência explícita à arte naquele período, né, que era reproduzida, né, em larga escala para o consumo rápido e voraz, né, dos espectadores. Sim, ele está fazendo uma crítica não só à arte, mas ao próprio funcionamento da sociedade, né? É. Muito Aí bem. depois, Continua aí. depois eu ainda vou escrever sobre como que todo o surgimento da reprodutibilidade técnica, né, afetou na cultura do hip, como que isso impactou a cultura do hip hop até os dias atuais, né? Entendi. Então, você está seguindo. Na verdade, você está fazendo uma análise aí de como se processa a arte contemporânea Isso aí. e como é que ela influencia na sociedade mesmo, nos comportamentos, né? Como é que a gente percebe o mundo, né? Sim. E você vai ver isso refletindo nas expressões do hip hop aí, não é isso? É isso aí. Na produção visual e musical, né, também. Beleza. Já tem quantas páginas já escritas? Por enquanto eu escrevi 5 só, 5 páginas. Mas aí com isso que você escreveu aí, dá para fazer já mais 5 páginas. Dá para fazer um segundo capítulo aí. Então até dia 12 vou esperar aí essa nova produção aí. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Beleza, obrigado, Pedro. Vamos pro Daniel. Oi, professor, tudo bem? Beleza, pode falar. Então, professor, eu e Pedro eu tô um pouco afastado porque eu tô trabalhando bastante, mas eu vou dar mais atenção no TCC. Aí, Pedro, esses dias a gente estava conversando sobre o TCC e o meu TCC esbarrou um pouquinho no dele. O meu se trata de como a fotografia, aí ele me deu uma ideia desse livro dele. Eu tinha te mandado já esse artigo aí, foi o primeiro que eu te mandei. É verdade. Só que ele me sugeriu uma parada maneira. Depois que eu termino, eu tenho que fechar o primeiro capítulo que eu não fechei. Falta pouco. Falar sobre artes plásticas e eu fechar e tentar. Ele me deu a ideia, Pedro me deu a ideia de falar sobre cinema e cinema mudo. Porque na época da fotografia, porque já bate assim, porque o filme é baseado em várias fotos em sequência. Sim. Sequência de foto, que forma frames. Frames começou a surgir depois do cinema mudo. Mas eu posso falar do início do século XX, a entrada do cinema mudo, e com a fotografia, e também como que a fotografia ficou mais portátil, né? Porque você carregava um trambolho, aí ficou um negócio pequenininho para poder começar a fotografar outros momentos no modo portátil. Ali, momentos que não era captado, porque no século XIX, ali em 1850, 1860, a fotografia era tirada muito especificamente. Eu estava vendo um documentário que a fotografia no século XIX era só tirada para as pessoas mais ricas e a maioria das pessoas que tiravam uma foto eram pessoas mortas. Pra você ter uma ideia, porque era tão caro a fotografia para uma pessoa, às vezes ela não conseguia tirar foto em vida, então tirava foto depois da vida. Aí eu não sei se eu encaixo isso no segundo capítulo.
Ó, Porque a fotografia. tem um filme que pode, talvez ajude, se você quiser assistir, A Invenção de Hugo Cabret, Eu que, já vi falar, que esse fala sobre ator. o cinema mesmo, né? Fala Aham. sobre um Tem filme um robozinho, metalinguístico, né? Ele tem um robozinho. um autômato. Isso. Aí eu fiquei pensando assim, eu refleti um pouco esses dias sobre a fotografia. Eu queria entrar a falar sobre a fotografia, como impactou o mundo. Mas se no século XIX a fotografia era usada só para tirar foto de pessoas ricas e pessoas ricas só que mortas, porque às vezes era tão cara em vida, que a foto começou a ser popularizada depois do século XX. E hoje em Sim. dia é muito natural pra gente. A gente puxa o celular e puf. E naquela É, época só pessoas ricas e selecionadas tiravam foto. você pode falar dessa trajetória aí, de repente, né? E aí no terceiro capítulo falar das imagens que você acha que são impactantes, né? Isso que eu pensei, eu tava perdido nisso. Porque o meu TCC é focado, eu queria falar muito sobre as guerras e a fotografia nas guerras, assim, como impactou o mundo. Aí eu fiquei pensando, cara, como que eu vou encaixar essa parada no segundo capítulo, que ainda tem que finalizar sobre artes plásticas e entrar no segundo capítulo. Aí eu fiquei meio perdido nessa parte. Aí eu fiquei pensando. Como você falou aí agora, o teu segundo capítulo pode ser essa trajetória da fotografia. É porque no primeiro capítulo já fala sobre como se originou, a origem, né? Tá. Entendeu? Já tá no início ali a origem e tal, como que surgiu e Mas ficou olha só, tudo bem, você falou das origens, tal, no segundo capítulo você pode falar do impacto, por exemplo, da fotografia nas artes plásticas. Não sei se você já falou isso no primeiro capítulo. eu tava finalizando no primeiro capítulo. Eu tenho que finalizar essa parte sobre as artes plásticas e fotografia. Mas como o Pedro falou, nessa época como surgiu a fotografia, não era considerada arte. Aí não sei se vai encaixar bem, vai? Não, então você pode começar o segundo capítulo falando dessa condição, da fotografia Uhum. inicial, que não era considerada como arte. E eu podia fazer uma crítica no segundo capítulo sobre a fotografia no século XIX e como as pessoas, que tinha dinheiro na época, só as pessoas que tinham dinheiro tinham acesso à fotografia. Sim, você pode fazer. O que eu preciso é ter o texto para poder ler, né? Porque senão como é que eu vou orientar? Uhum. Eu vou fazer o texto. Eu vou terminar o que eu tenho que terminar desse texto aí que eu não finalizei, e terminando eu te mando, professor. Porque senão não tem como eu ter ideia, entendeu? Só tem ideia do que. Porque uma coisa é você falar, a gente apresentar oralmente. Outra coisa é a gente ver no texto, entendeu? E às vezes a gente escreve um negócio, a gente acha que comunicou. E não comunicou nada, não disse nada, entendeu? Isso acontece com todo mundo. Você escreve. Por isso que precisa de uma pessoa de fora para fazer a leitura e te falar, ó, aqui você pode desenvolver mais, isso aqui precisa ser explicado, isso aqui tem um livro que fala sobre isso. Por isso que eu preciso ter o texto, entendeu? Uhum. Mas então, escreve e manda. Tá bom, vou fazer. A ideia é boa, gostei. Boa. Quem não falou ainda, o Guilherme Aguiar. Guilherme, antes de você falar, deixa eu só perguntar, Cauê e Rafael, vão apresentar alguma coisa? Pode escrever também aí. Guilherme está conosco? Eu já não vi apresentar na outra aula. Então você não quer apresentar nada hoje? Não. Então tudo bem, sem problema. Rafael, vai apresentar alguma coisa? Então, meus queridos, nos vemos na segunda-feira. Não, segunda-feira é feriado, né? Nos veremos na próxima sexta-feira. Não é terça não, professor? Não é terça que é feriado? Mas segunda-feira é ponto facultativo. Pra mim não é rolar não, porque eu ainda vou continuar fazendo as coisas normais da segunda-feira. Eu sugiro que vocês aproveitem esses dias agora para escrever, né? Isso aí, eu vou. Então, já tive uma boa ideia e, Pedro, eu sou muito ruim desenvolvendo a escrita, né? Eu sou bom mais desenvolvendo a fala. Aí, Mas Pedro, tem que atacar a sua deficiência. isso aí, às vezes eu começo ali, começo a embaralhar minha cabeça. Não, então dá uma parada, não é para ficar lendo o dia todo. Né? Como eu falei, eu até sugeri lá para os orientandos. Primeiro lê meia hora, depois reflete durante meia hora, e depois escreve durante meia hora. Faz um pouquinho de cada coisa.
Se eu desenvolver alguma coisa, por exemplo, porque eu ainda não terminei a parte principal lá, eu vou desenvolver outra coisa, eu te mando uma parada mais separada, porque eu desenvolvi Então, uma manda coisa, manda tudo junto para eu ver. vai ficar bagunçado, eu vou enviar. Não, manda tudo junto, que aí eu vou comentando e vou organizando. Tá. É só montando que é complicado, que eu sou bom, não sabe de montar o texto lá. Eu sei fazer um negócio lá, escrever assim, tema, mas montar. Manda o que você tiver escrito. Tá bom, ok. Falou? Falou. Valeu, então. Abraço, Valeu, gente. Valeu, professor. Marcelo. Valeu, Guilherme.